Galera, diz aí, vocês sabem realmente o que é o Sonic 4? Porque, sinceramente, eu achava que eu sabia também. Só que nos últimos dias, uma verdadeira enxurrada de informações caiu na internet e mudou completamente a forma como eu tava enxergando esse filme. E não, eu não tô falando de uma notícia ou outra. Eu tô falando de atualizações que, quando você começa a juntar tudo, fazem parecer que a Paramount já revelou muito mais do que a gente estava imaginando. E, sinceramente, algumas dessas informações são simplesmente absurdas. Então se prepara, porque tem muita coisa acontecendo nos bastidores de Sonic 4 que podem entregar o verdadeiro rumo desse filme e quase ninguém percebeu isso ainda. Mas antes disso, pra você que é novo aqui no canal, eu sou Eric Brelas, sejam muito bem-vindos, deixa seu like e se inscreve, viu? Vamos nessa pra mais um vídeo. Bom, galera, vamos começar então pelo começo, né? Afinal, a primeira atualização ela já é bem interessante. O Jeff Fowler, ele simplesmente apareceu nas redes sociais confirmando que as filmagens de Sonic 4, elas terminaram. Só que o mais legal não foi nem isso. E sim que ele resolveu fazer esse anúncio sentado na cadeira de diretor e do lado dele tinha simplesmente uma estátua em tamanho real do Metal Sonic. Só que foi aí que muita gente percebeu uma coisa. Essa foi basicamente a nossa primeira olhada oficial no visual do Metal Sonic nos bastidores. E galera, como vocês viram, o bicho ele tá insano. O design dele é exatamente aquilo que você esperaria para um vilão de Sonic em 2027. Ele tá intimidador, agressivo e combina demais com o estilo que a franquia construiu até agora. Só que aí que tá, tem uma parada que quase ninguém comentou também. As gravações elas começaram em março e já terminaram. Ou seja, eles filmaram toda a parte em live action em mais ou menos 2 meses. E isso é um negócio super rápido para um filme desse tamanho. Então, de duas uma, ou a Paramount ela tá muito confiante na produção que eles estão fazendo, ou eles se adiantaram e estavam muito bem preparados para as gravações desse filme. De duas uma, podem escolher. Mas beleza, galera, enquanto as filmagens elas terminaram, podemos dizer que uma outra parte importante da produção começou agora. E eu digo isso porque o Ben Schwartz, que é a voz do Sonic, postou uma foto junto com o Jeff Fowler e o editor Al Lavin, praticamente confirmando que as gravações de voz do filme já começaram. E é claro que não demorou muito tempo para uma outra surpresa também aparecer. A Kristen Bell, ela postou uma foto dentro da cabine de gravação, confirmando que a Amy Rose finalmente está chegando em Sonic 4. E galera, como vocês já sabem, a gente não tá falando de qualquer personagem, é a Amy. Quem assistiu Sonic 3 sabe muito bem do que eu tô falando. A cena pós-crédito mostrou ela chegando e salvando o Sonic de um monte de Metal Sonic. Então, claramente, eles têm planos grandes pra personagem. E de verdade, galera, eu acho que o mais da hora de acompanhar as notícias que estão saindo e ver, né, fazer esse papel de detetive, né, acompanhando todas as notícias, o mais da hora é ver a empolgação da galera que tá na produção do filme. A Kristen Bell, por exemplo, ela marcou o Ben Schwartz na publicação e o cara respondeu compartilhando tudo nos stories, colocando simplesmente M, com um monte de pontos de exclamação. E sinceramente, dá pra sentir que essa galera tá realmente muito empolgada com o que eles estão preparando. Só que é aí que tá, galera, é a partir desse momento que a gente vê que tudo começa a ficar super maluco. Vocês já vão entender. Durante a CinemaCon 2026 lá em Las Vegas, a Paramount mostrou algumas cenas de Sonic 4 para um grupo fechado de pessoas. Eu inclusive já trouxe vídeo aqui no canal sobre isso, detalhando o que a gente teve dentro dessas cenas, e como eu disse naquele vídeo, o público acabou não vendo nada, só que tinha um repórter do Collider lá dentro e ele contou exatamente o que apareceu. E segundo ele, o teaser começava mostrando cortes rápidos do Sonic, Knuckles, Shadow e Amy. Até aí, pô, tudo beleza. Só que boa parte dessas filmagens eram cenas que foram reaproveitadas de outros filmes, e provavelmente eles fizeram isso justamente para não entregar as grandes novidades. Só que aí veio a cena que deixou todo mundo maluco. Afinal, do absoluto nada, aparece o Jim Carrey como Robotnik. Só que ele tá todo acabado, todo destruído, aparentemente depois de ter arrombado uma porta gigantesca na força bruta. E aí a gente tem a cena dele olhando pra tela e falando: Robotnik salvou o mundo. Gente, eu fico imaginando a reação da galera que tava vendo essa cena lá na CinemaCon. Afinal, o próprio pessoal do Collider descreveu tudo isso como algo curto, só que muito divertido, colorido e com o Jim Carrey do jeito que a gente mais curte, completamente maluco. Só que pra gente conseguir entender um pouquinho disso tudo, a gente precisa voltar no tempo, lá pro final de Sonic 3. Porque lá, teoricamente, o Robotnik tinha se sacrificado no evento do Canhão Eclipse. Muita gente já dava como certo que o Jim Carrey tinha se aposentado da franquia. Só que agora ele não só tá de volta, como parece que vai ocupar um papel que ninguém tava esperando. E eu digo isso porque tudo indica que o Robotnik
Robotnik vai acabar sendo uma espécie de herói relutante. Aquele cara que vai ajudar a salvar o mundo, mas do jeito mais caótico e descontrolado possível. E de verdade, essa é uma dinâmica que os filmes do Sonic nunca exploraram antes. Porque uma coisa é ter o Robotnik como vilão. Agora imagina ter o Robotnik tentando ser o mocinho, sendo o Jim Carrey como personagem, cara. Loucura demais. Isso tem o potencial de ser simplesmente insano. Mas ó, calma aí, não terminou. Tem uma outra parada que merece muita nossa atenção sobre esse assunto. Bom, que o elenco de Sonic 4 tá absurdo, isso eu acho que todo mundo já sabe. A gente tá falando do Ben Kingsley, o cara que fez o Gandhi e que apareceu como Mandarim no MCU e que praticamente nasceu para interpretar personagens mais sérios e ameaçadores. Além dele, o Nick Offerman também está confirmado e o Matt Berry aparece completando o trio. Só que, como eu disse, tem um detalhe, gente. Até agora, ninguém sabe oficialmente quem são os personagens que eles vão estar interpretando. E é justamente aí que a gente tem a teoria mais insana de Sonic 4 vindo a aparecer. Porque, segundo o insider Daniel RPK, o Sonic 4 vai mexer com viagem no tempo. E o que dá raiva é que foi só isso que o insider falou. Ele falou, vai mexer com viagem no tempo. E tipo, pronto, não deu mais nenhum detalhe a mais. Só que quem conhece um pouco mais do universo de Sonic e começa a juntar um pouquinho mais as peças, dá um estalo e a gente sabe para onde o caminho está sendo direcionado, que no caso é Sonic CD. Galera, pensa comigo, Sonic CD foi o jogo que apresentou a Amy Rose, foi o jogo que apresentou o Metal Sonic, e a mecânica principal da história é justamente viagem no tempo. Tem um futuro bom, futuro ruim, linha do tempo alternativas, gente, tá tudo ali. E aí quando a gente volta para a cena pós-crédito de Sonic 3, a gente tem a Annie e os Metal Sonics aparecendo envolvidos naquele clarão azul com uma fumaça que lembra muito a viagem no tempo lá de Exterminador do Futuro. E ó, quando eu olhei essa cena de novo, não é coincidência, não pode ser. Tudo aquilo parecia como se fosse um recado, como se a Paramount estivesse dizendo pra gente, sem dizer diretamente, é claro, né, que o caminho que a franquia vai seguir vai ser esse, viagem no tempo, universos alternativos, toda essa doideira multiversal. E ó, não para por aí não, porque uma conta que acompanha a franquia de perto também comentou que viagem no tempo faz parte de Sonic 4. E algumas artes conceituais de Sonic 3 aparecem mostrando um futuro onde o Eggman venceu com o Metal Sonic ao lado dele. E aí vem a teoria que é maluca, é totalmente maluca, mas faz sentido. E se por acaso a Amy Rose que apareceu no final de Sonic 3 vier justamente desse futuro destruído? Isso explicaria o porquê a chegada dela foi tão dramática, quase como se ela tivesse aparecido ali para impedir alguma coisa de acontecer. Só que ó, tem mais, porque se realmente existem linhas do tempo alternativas, aí entra o Ben Kingsley. Mano, imagina só se ele na verdade tá interpretando uma versão alternativa do Eggman. Não aquele Eggman maluco e exagerado do Jim Carrey, mas o Eggman frio e calculista. Sério, um cara que já venceu. Um Eggman que veio de um futuro ruim. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver o potencial que eu tô vendo nisso, mas é algo muito doido. Dois Robotniks na mesma tela, dois personagens completamente diferentes, com objetivos diferentes e vindos de linhas do tempo opostas. E como eu disse antes, se a gente tiver algo desse tipo acontecendo, o que a gente vai ver é o Sonic, né, a franquia no caso, entrando num território que a gente nunca viu antes. Só que aí que tá, tem uma pecinha nesse quebra-cabeça que muita gente deixou passar. Porque durante a Comic Con, a Paramount confirmou que já existe um novo projeto do Sonic sendo desenvolvido para 2028. E aí você junta isso com outra coisa que apareceu no teaser de Sonic 4, que é as Esmeraldas do Caos. Porque elas praticamente desaparecem em Sonic 3, mas agora parecem voltar como uma das peças mais importantes da história. E isso me faz lembrar imediatamente de uma coisa. Porque se você jogou Shadow the Hedgehog em 2025, sabe que toda a história gira em torno das Esmeraldas do Caos. E, convenhamos, o Keanu Reeves, ele já tá confirmado como a voz do Shadow. Então, os pontos começaram a se conectar de uma forma muito boa. Porque, mano, tudo indica que a Paramount já está preparando o terreno para um filme solo do Shadow. E o mais curioso é que talvez eles estejam fazendo isso há anos, sem precisar anunciar oficialmente, plantando as sementes em Sonic 4 para colher tudo em 2028. E sabe qual é o mais impressionante? Galera, porra, tudo isso faz sentido demais. A gente tá falando de uma franquia que já arrecadou mais de 1,2 bilhão de dólares em apenas 3 filmes. Só o Sonic 3 passou dos 490 milhões ao redor do mundo. E isso não é por acaso. A sensação que fica é que a Paramount não está pensando apenas em Sonic 4. Parece que os caras já têm um plano gigantesco para essa franquia e talvez a gente esteja vendo os primeiros passos desse futuro sendo colocados agora. Mas ó, calma, pô, ainda não terminou. Pois é,
tem um outro detalhe que eu fiquei olhando por muito tempo, analisando, e quanto mais eu olhava pra aquilo, eu ficava tipo, mano, não é possível que os caras fizeram isso. Afinal, vocês lembram daquele teaser do Sonic 4, né? Enquanto todo mundo tava prestando atenção nas esmeraldas do caos, tinha uma coisa acontecendo em segundo plano que muita gente simplesmente deixou passar. E sim, eu tô falando da música. A trilha sonora que tava tocando nesse teaser era Sonic Boom. Sim, a mesma música de abertura de Sonic CD. E galera, como eu disse antes, isso é muito doido, porque Sonic CD é justamente o jogo que trouxe a Amy Rose, apresentou o Metal Sonic e gira em torno de viagem no tempo, do pequeno planeta e das pedras do tempo. Ou seja, ele gira em torno de tudo aquilo que a gente falou ao longo desse vídeo. Então eu não acho que essa música foi escolhida por acaso. Parece muito mais um recado, como se a Paramount estivesse dizendo pra gente, sem dizer uma palavra sequer, qual é a inspiração deles pra esse Sonic 4. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. E aí, vocês acham que a franquia de filmes consegue fazer jus ao Sonic CD? E essa teoria do Ben Kingsley como uma versão alternativa do Robotnik, do Eggman, vocês acham que seria da hora? Será que pode ser verdade? É possível a gente ter um filme solo do Shadow em 2028? Vocês gostariam de ver um filme solo dele ou preferem algo mais focado na linha do tempo principal? Bom, de qualquer forma, uma coisa é certa, Sonic 4 chega em março de 2027. Então, ó, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa like nesse vídeo, porque tem muita coisa pra sair e a gente vai cobrir tudo aqui no canal. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, um beijo, abraço e até o próximo vídeo. Tchau!